Kleber Maziero, maestro Kleber Maziero, meu maestro soberano, como eu falo. Um prazer recebê-lo aqui no Café com Repertório, uma honra. Seja bem-vindo. Obrigado. Um homem de múltiplos talentos, como eu sempre brinco, e não é uma brincadeira, um renascentista. É assim que eu gosto de falar sobre você. Há muitos Regente anos, de né? formação, alguns anos. Formação em regência, em filosofia, autor, dramaturgo, cineasta, escritor, pesquisador de uma série de coisas, regente, maestro. Seja bem-vindo, Kleber. Muito obrigado. Alegria Jair. recebê-lo. É um prazer estar aqui. Puxa, uma honra. Um prazer e uma honra. Espero que o pessoal goste do nosso papo aí. A gente bate esse papo há muitos anos. Muitos anos, né? Muitos trabalhos em comum, né, Kleber? Muito. Em conjunto. Que bom. Kleber, vamos começar assim, vamos dizer, do início, né? Quer dizer, quando eu chamo de um renascentista, você, quer dizer, uma pessoa meio, né, bastante, né, dramaturgia, ópera, música erudita, música popular, filosofia, publicidade, você estudou muito jingle, teatro, cinema, quer dizer, essa alma inquieta que te dá esses caminhos, esses... Como é que é isso, Kleber? Isso veio da onde exatamente? Jair, você é demais. Tem coisa aí que você falou que eu já nem faço mais hoje em dia. Mas fiz muito essas atividades todas ligadas a essa espécie de conhecimento. Lá na minha casa, eu sou de Jaú. Sim. Você sabe isso muito bem, os seus seguidores agora estão sabendo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, no centro do estado de São Paulo. Sim. E eu morava com... Tive a sorte imensa de ter uma mãe que era, sem saber que era, platônica. Ela tinha toda aquela conceituação que o Platão expõe na República, da pédia, do que nós chamamos de educação, minha mãe tinha, instintivamente, o que é uma coisa inacreditável. E Platão diz lá, a educação se estrutura sobre 3 pilares: a educação regular, o esporte e a arte. Então, minha mãe, logo cedinho, eu tinha 6 anos, me pôs num esporte e numa arte, à parte a escola que eu já fazia. Nesse ambiente, aí, por algum motivo, sabe-se Deus se é genético ou sei lá eu qual, eu me identifiquei muito com ambas. Com ambas, a arte e o esporte. A escola regular eu ia bem também, mas a arte e o esporte muito. Casada com o meu pai, que era cantor, que era da música. Era filho de uma cantora que tinha sido cantora do Ari Barroso. Então, eu acabei dando uma sorte imensa de ter um ambiente propício a desenvolver esses pequenos talentos que eu tinha. Eu não tinha grande talento para nenhuma dessas coisas. Mas acabei desenvolvendo muito, porque em casa tinha um ambiente favorável para isso. Muito livro. Minha mãe lia muito. Em casa ela adorava a psicanálise, então tinha muito livro do Freud, eu li tudo aquele. A minha mãe tinha 2 coleções completas do Machado de Assis. Eu sempre perguntei para ela, por que 2? Tem aquela azulzinha que você deve ter. Sim. E ela comprou uma outra. Tinha 2. Então tinha muito livro e muito disco. Então todo esse lado da filosofia já estava dado pela minha mãe e todo o lado da música dado pelo meu pai. Acabei dando uma sorte danada. O instrumento, o esporte acabou sendo futebol. No primeiro momento ela me pôs na capoeira. Olha que bacana. Eu tenho um tio, ele está vivo. Forte, com saúde, firme lá em Jaú, tio Nino. Ele era capoeira. E minha mãe notou uma certa inquietação, não só da alma, mas também do corpo daquele garoto. E eu fui fazer capoeira, logo muito cedinho. Depois natação. A capoeira eu faço até hoje em dia. Natação e aí o futebol. Claro. Depois do futebol, eu já era mais velho, um pouquinho depois de 6 anos, eu teria uns 9, quando eu comecei a jogar futebol. E aí fui jogar, até hoje em dia eu já não jogo mais, mas joguei futebol há muito tempo. E na música, Kleber, foi o piano? O piano, com 6 anos, minha mãe me pôs no piano. Tá. Eu completei há pouco 50 anos de piano. Por isso o filme, depois a gente vai falar do filme. Claro. Depois a gente fala do filme. Agora já são mais de 50. O filme, você diz o Arlequino? Não, o
Sin embargo, uma utopia. Sin embargo, uma utopia. Que estava em cartaz aqui. Que passou aqui em São Paulo, que tem rodado festivais no mundo todo. Rodando, né? Pelo mundo, Jair. Muito bem. Nós vamos chegar nos filmes, Kleber, nós vamos chegar. Você é um especialista, enfim, um pensador dessas questões, Kleber, um estudioso, um profundo estudioso. A arte é uma forma de... Além de tudo, da sua dimensão estética, do prazer, da movimentação dos sentidos, ela também pode ser entendida como uma forma de conhecimento, Kleber? Indubitavelmente. Ele já está lá no Platão. Indubitavelmente. Indubitavelmente, Jair. Disso não há dúvida. A arte pode te levar a diversos conhecimentos. O conhecimento específico sobre a arte, mas sobre tudo o que rodeia a arte. Imagine, por exemplo, que a pessoa não gosta de pintura. Não gosta. Tem lá um problema com pintura. Ou até, vamos imaginar um quadro mais trágico. A pessoa perdeu a visão. Tá bem? E ela não pode ver o quadro. Tá bom. E aí você leva ela no ambiente de um museu e ela não enxerga o quadro. Mas, guiada por um conhecedor daquela espécie de manifestação artística, neste caso a pintura, ela pode ser levada à história, por exemplo. Só a história. O que já abre uma janela de conhecimento imensa, que é o conhecimento histórico. Ela pode ser levada a uma espécie de conhecimento que é de natureza íntima, dela própria. Ela não gosta ou ela não consegue aquela arte, mas a outra que ela consegue. Imagine, por exemplo, que essa pessoa que a guia, que esteja guiando a visita dela ao museu, diga, olha, a senhora não enxerga, mas há uma outra arte que foi feita nesse mesmo momento que pode prescindir do sentido da visão, a música. E aí abre essa janela imensa de conhecimentos para a música, que pode te levar a outra história. Porque a história, a partir do ponto de vista da pintura, é uma, a partir do ponto de vista da música é outro. E ela não gosta nem de música nem de pintura. Veja que pessoa ranheta. Então você sai dali e ela consegue tocar as paredes do edifício onde ela está. E então ela tem a possibilidade de conhecer a história da arquitetura, que talvez entre as artes seja das mais antigas e que não nasceu como arte. Se você conta isso para a pessoa, ela vai... É uma nova janela. Nós todos olhamos a arquitetura como a edificação de prédios lindíssimos. Não é verdade. A primeira arquitetura era uma arquitetura de proteção. Era caverna. Sim. E depois de defesa dos inimigos. Quer dizer, ao contar isso tudo, é impossível. Olha, veja, a gente já deu 3 sentidos para a pessoa. O sentido da visão, o sentido da audição, o sentido do tato. E depois ainda a arte culinária, para o sentido do paladar, a arte dos olores, para o sentido... Não é possível. Não é possível. Então, a arte pode levar a essas espécies de conhecimento que estão no profundo do ser. Eu ia dizer do ser humano, do ser, está no profundo do ser. E você, Kleber, diz isso, quer dizer, sei que isso faz parte de um livro seu que está para ser lançado, nós vamos voltar a isso. Você diz que isso está, digamos, a gênese de tudo isso já se encontra em Platão. Já se encontra em Platão. Os gregos, então, já tinham a civilização grega, de uma certa maneira, a gente pode entender também, pelo menos ali no momento, especificamente no momento helênico, como uma grande reflexão sobre o belo, a estética e sobre a arte. É isso. Nossa, perfeito, Jair. Acabou. A resposta é essa. Vocês que estão aí, a resposta é essa. Porque, veja, pensemos juntos, Jair. Num primeiro momento, a filosofia, assim como a arquitetura, a filosofia não nasceu para ser filosofia, no primeiro instante. Claro. Tal como conhecemos. No primeiro momento, a filosofia era só uma necessidade de o ser humano deixar o crer exclusivo e se direcionar também para o saber. O crer e o saber poderiam, em alguma medida, conviver juntos. Né? Durante muito tempo, não. Sim. Foi sempre o crer, sobretudo ali na península da Grécia, e presumo que em todo outro canto do mundo, foi uma coisa do crer. Então, trovejava. Trovejava, um grego dizia para outro, veja, Apolo cruzando o céu na sua biga de cavalos alados. Está certo. Claro. Alguém pode acreditar nisso e está certo. Até que alguém disse, puxa vida, talvez. Vamos acreditar nisso, mas
Será que pode haver outra? O será que nasceu ali. Estamos falando de 6, 7 séculos antes de Cristo. Esse primeiro momento em que a gente perguntava sobre a natureza. Os primeiros filósofos que vieram antes do período helênico, antes do século de Péricles, o famoso século V antes de Cristo, que são os pensadores pré-socráticos, eles queriam entender a natureza. Só depois de Sócrates é que o será que passou da natureza, do ar, da água, do fogo e da terra, passou para o ser humano. Será que... E aí, eu sou bom? Será que eu sou justo? Será que eu faço bem? É isso. Será que eu sou bom, belo e justo? Sim. É isso. Que é a trinca platônica. O bom, o belo e o justo. Bom, belo e justo. Não é? Agatos, kalos e dikaikos. O bom, o belo e o justo. Ora, quando a gente olha para esse momento, ele está pensando lá, o ser humano, tá certo? Está pensando, bom, tá bem, então eu vou acreditar e saber. Pô, como eu faço para saber? Eu pergunto. Claro. Essa é a lei. É a base. É a base. A pergunta. É a pergunta. O filósofo é aquele que pergunta. É o perguntador. É o perguntador. O filósofo é o perguntador, Jair. Agora, Kleber, voltando um pouquinho atrás, assim, no que você dizia sobre a arte, a gente entende, assim, você é um regente de formação, né, uma formação em regência e composição, um maestro, portanto. Muitas vezes a gente, quando ouve música erudita, há alguma dificuldade. Quer dizer, assim, um quadro, uma pintura, sobretudo a partir do momento que a arte deixa de ser figurativa, né? Ou mesmo, digamos assim, certas formas mais vanguardistas de literatura, de cinema, que é uma outra área muito presente no seu trabalho, muito presente em você. Quer dizer, tudo isso é passível de compreensão? É uma pergunta. Se a gente aprende essas coisas, aprende a ouvir, aprende a ver, aprende a entender esses movimentos. E, claro, puxando a brasa para a sardinha aqui da nossa conversa, qual é a importância, né, da gente ter cada vez mais um repertório, uma base de conhecimentos gerais ou de cultura geral para acompanhar essas questões todas? Bom, primeiro, Jair, aprende-se, pronto. Isso é fundamental, essa sua pergunta e esse conhecimento que a gente pode desenvolver a partir daqui. É possível desenvolver um conhecimento sobre uma coisa que você desconhece em qualquer âmbito, concordamos? A pessoa não sabe fazer uma mesa, mas aí você chama um mestre meseiro e ele vai ensinar ela a fazer a mesa e ela vai aprender o que é dado a ela, o que a identidade dela dá para aprender. Perfeito? E por que não com arte? Também. É importante que a gente ressalte que ele não precisa se transformar num profundo conhecedor daquilo para apreciar aquilo. Isso está nesse livro que eu vou lançar agora, está lançando agora. Depois a gente faz propaganda dele, espero que o jabá esteja incluído no programa. Veja, Jair, imagine só. A gente tem... Kant, quem diz isso é Kant. Não sou nem eu, tá bom? Kant disse isso lá na Alemanha no século XVIII. Veja, você tem 3 espécies de apreciação. A apreciação que fica ali no estágio do agrado e do desagrado. Tá bom? Você vai lá, então, a uma dessas áreas que a gente desconhece, olha para aquilo ali e diz gostei. Tá? Ou diz não gostei. Tá bem? Ok. E aí Kant é cruel e diz isso os animais irracionais têm também. Ele diz essa palavra, animais irracionais. Ele diz, nossa, Kant, não precisa ser tão rude conosco. Mas por que ele diz isso? Imagine só, Jair, é possível que todos nós tenhamos feito um carinho num pet, num animal, num gatinho ou num cachorro. Você faz o carinho no gato e o gato fica com você ali do seu lado, enquanto o seu carinho está agradando a ele. A partir do instante em que o carinho deixa de agradá-lo, ele vai embora dali. Ele está no estágio rudimentar do agrado e do desagrado. Agradou, eu fico, desagradou, eu vou me embora. E aí Kant propõe, é possível que se você fizer uma única pergunta, você salte esse estágio. E você saia do estágio do agrado e do desagrado para o estado da compreensão do belo. Por quê? Porque se te agradou é porque é belo. Se desagradou é porque não é belo. E basta uma pergunta. Por que me agradou? Que o gatinho não consegue fazer. Sim.
Ao perguntar por que agradou, a sucessão de respostas progressivas te leva ao conhecimento daquele objeto. Te leva ao conhecimento mais profundo, se você tiver saúde para ir até lá e interesse, mas te leva, no mínimo, a um conhecimento raso, o que já te difere do animal irracional. E Kant propõe, então, essa subidona até esse estágio. E aí a gente cruzaria essa última fronteira para sair do estágio da compreensão do belo para o entendimento do bom. E aí é só o especialista. Não precisa ser, é só o especialista que precisa entender o que tem de valor no objeto. Perfeito. É um valor objetivo. Esse é só o especialista que sabe. Não é preciso que o não especialista saiba daquilo. O especialista precisa saber construir o caminho desde o agrado até a beira do conhecimento a respeito do bom. Interessante, né, Kleber? Você traz então uma questão que dizer gostei ou não gostei, ela não é suficiente em si. Ele poderia ser então um ponto de partida para a gente ascender, sair dessa certa, digamos, dessa, nem vou dizer compreensão, mas desse momento ingênuo, Isso. né? Gostei, não gostei, e de, bom, mas o que faz eu gostar? O que faz eu gostar? Perfeito. E assim, Kleber, e o papel que um repertório, ainda mais na arte mais contemporânea, tem sobre isso? Perfeito. Porque muito do que se faz, a própria sua obra, o Arlequino, nós vamos chegar nela, mas já pensando ali a partir das vanguardas do século XX, as vanguardas artísticas, a arte começa a funcionar também numa espécie de regime de metalinguagem, né? Ela cobra uma espécie de um repertório do espectador para poder acompanhar a construção da mensagem, os níveis de diálogo que a obra está estabelecendo, seja no cinema, seja na literatura, seja na pintura, seja no teatro, quer dizer, quem são os polos desse diálogo, que tradição é essa que ela está trazendo, que ela está reinvertendo ou atualizando, enfim, há um repertório necessário que nos ajuda a navegar um pouco nesse caminho. Exatamente. Jair, sem esse repertório não é possível. Eu posso vaticinar isso. Não é possível que essa sensação de agrado e desagrado, que é uma sensação, se converta no conhecimento. É impossível. Notadamente a partir da virada do século XIX para o século XX. Perfeito. Por quê? Porque essas linguagens, todas elas que eu conheço, tá bom? Claro. Sobre o fazer mesas, eu não sei dizer. Mas nessas áreas que já mencionamos aqui, a filosofia e as artes, elas chegaram num ponto tal de desenvolvimento da linguagem que os discursos artísticos e filosóficos passaram a ser compostos por uma somatória de recursos de linguagem que são muito sofisticados. E porque o tempo foi emprestando isso. Claro. É claro que a música do século IV é muito mais simples de se entender do que a música do século XIX, por um fato muito simples. Havia só uma voz cantante. Era uma melodia só. Ao pôr duas melodias já ficou mais complicado, ao pôr 4 melodias muito mais complicado, quando se estendeu para milhares. Para falar uma coisa simples, sem entrar no âmbito específico da linguagem. A somatória de conhecimentos que nós fomos construindo ao longo dos séculos, e se pegarmos de Platão para cá, estamos falando de 2.400 anos, são 24 séculos, é muito tempo. Essa sucessão de conhecimentos que nós fomos adquirindo foram transformando o conhecimento humano, do ser humano, do ente, foi num conhecimento muito profundo. Para alguém do âmbito da poética fazer algo nesta seara, ele precisaria conhecer isso tudo para fazer a obra dele. E ao fazer a sua obra vem contaminada por todo esse conhecimento. Se quem vai ver essa obra que está contaminada por todo esse conhecimento não tem o mínimo traço de conhecimento, uma réstia que seja de nenhum desses pontos, ele não compreende aquilo. Um repertório básico. Um mínimo de repertório. Mas, Kleber, isso impediria a gente de gostar de alguma coisa? Não, impediria. De apreciar. Gostar, eu digo, no nível do agradável primário, assim. Isso. Que coisa bonita, que imagem bonita, que sons bonitos. Não. É perfeito isso. A pessoa gosta ou não gosta. Claro. O que ela não consegue, sem esse mínimo de repertório, é saltar essa etapa. Claro. É o salto de perguntar
por que eu gosto. Se ela perguntar por que eu gosto, ela não vai ter elementos para responder. Mas quando você mobiliza todo esse conjunto de pensadores, Kleber, você está dizendo, e assim entendo, de que o agradável, a percepção estética de alguma coisa, de um texto, de um poema, de uma peça, de uma ópera, de uma canção popular, de uma peça erudita, mas o agradável, ela também pode ser desenvolvida. É isso. A gente pode sofisticar, no melhor sentido da palavra sofisticação. Claro. Não torná-la cara, mas torná-la um pouco mais rica, na verdade. Nossa, de sentidos, de aberturas, de significações. É isso mesmo, é Kleber? exatamente isso, Jair. O que você disse é perfeito. É perfeito, assim, sem nenhuma vírgula a ser colocada ou tirada. Veja, Jair, vamos pensar uma coisa. É possível que a pessoa goste, mas é possível que ela goste melhor, Claro. se ela souber por que gosta. Claro. Não é? Então, quer dizer, a pessoa sabe em tudo, toda a atividade humana. Se você souber o porquê daquele, aquilo é melhor, é mais bem apreciado, aproveitado. O sumo fica mais próximo de si. Então, é impossível a gente negar que essa espécie de construção de repertório, que vocês trabalham tão bem na escola de repertório, e que sorte a nossa termos a escola de repertório por aí, né? Viva e solta aí, né? E, né? Não conseguiram acabar com isso. Essa construção de repertório, que é fundamental, ela se dá a partir da própria pessoa. É um gostar que é dela. Ela não vai se contaminar com o meu gostar. Claro. Mas ela pode gostar melhor. E aqui, Jair, a gente mataria definitivamente hoje, eternizaria na câmera o fim de um dito popular que é muito mal usado, Claro. que é o tal gosto não se discute. Não é verdade. Não. O próprio Kant, citado por você, jogaria uma pá de cal em cima dessa Indubitavelmente, frase. porque só o gosto se discute. Exatamente. O que não se discute é a qualidade. Sim. Isso não se discute. Não há discussão. Imaginemos, então, que algum dos nossos espectadores, uma espectadora nossa, está ali com o seu problema nutricional. Ela está com problema de vesícula. Tá bom? E então ela vai no médico. E o médico faz lá os exames e detecta: a senhora tem de fato um problema na vesícula. E eu vou indicar uma nutricionista para a senhora. Doutorada em Nice, na universidade, sei lá eu. Tá bem. No Lá, King's College. King's College, coisa linda. Tá, excelente. Aí lá vai a moça na nossa nutricionista. Tá certo? A nossa nutricionista, então, faz lá uma tábua de alimentação para ela. E na tábua de alimentação dela tem lá brócolis. E ela pega o papel e diz assim: mas eu não gosto de brócolis. Ela diz: mas é bom. Não, mas eu não gosto. Mas é bom. Não tem discussão. Sim. Essa discussão, elas não estão discutindo. Claro. Porque brócolis é bom e ponto. E ponto. Para a vesícula dela. Porque tem lá um número X, a gente leva isso a uma comprovação de natureza matemática. Não tem mais dúvida. Voltamos a Platão, né? Aqui só entram geômetras. A famosa frase de Platão. Ora, se você redunda e reduz a uma comprovação de natureza matemática, não tem discussão. É bom e ponto. Ela pode dizer: mas eu gosto de biscoito doce. Tá bem, mas você gosta do que você quiser, mas para a sua vesícula, bom é brócolis. E não vai haver discussão. Ao contrário, o gosto se discute. Claro. E muito, porque ele não só se discute, e aqui vem a frase, ele aprimora-se. Claro, ele se aprimora. Ele se aprimora com o repertório. Com o repertório, exatamente. Então você vai tomar milhares de biscoitos. Claro. Com comparações. Em comparações, vai consultar especialistas em biscoito e vai saber melhor por que você gosta daquele biscoito e por que você deveria gostar de outro. Mas gosta daquele, não tem problema. Tiramos do biscoito, pensemos numa arte que é próxima a nós dois, pensemos na música. A pessoa é levada a esse conhecimento, constrói esse conhecimento, angaria esse repertório, e lá ao final da trajetória ela diz: não, mas eu continuo gostando da música. Tá bem, Tá ótimo. tá tudo certo, mas você sabe por que gosta daquilo. Claro.
chegamos a 4 formulações, Jair, que a gente depreende de Kant. Que é assim: eu gosto porque é bom, eu gosto apesar de ser bom, eu não gosto porque não é bom, e eu não gosto apesar de não ser bom. E tá tudo certo. Claro. O gosto é o gosto. Discutimos, aprimoramos, conhecemos, e você continua com o direito de gostar do que quiser. É possível que ao final da trajetória você já não goste mais da mesma maneira. Sim. Porque cada elemento do repertório que você constrói transforma Sim. a sua espécie de percepção. E você diria, Kleber, a gente consegue dizer que dentro das expressões humanas, assim, fazer uma pergunta mais ampla, a que tem uma capacidade em si mesmo de produzir essas transformações, de tirar a gente do lugar, sair das zonas de conforto, é arte, você diria. Eu não tenho dúvida. Ela é aquilo que consegue impactar, transformar, ampliar. Eu não tenho dúvida, Jair. Nem Platão. Eu estou sempre com o Platão aqui do meu lado. O Platão está aqui. Está aqui presente na conversa. Ele era grandão, assim, não sei como ele cabe no quadro das câmeras. O Platão era grande. Jair, veja. A arte toca o ser humano num ponto que ele não tem como controlar. Quantas vezes nós choramos ouvindo uma música? Outro dia eu estava vindo de carro, não sei por onde, liguei a rádio, foi um CD meu, não, a rádio, e estava tocando a primeira sinfonia de Brahms, e eu comecei a chorar. Veja, Jair, eu já ouvi a primeira sinfonia de Brahms umas 700 vezes. Se é que já não regeu algumas vezes. Algumas vezes, conheço aquelas, eu sei, decora, e comecei a chorar incontrolável. Eu não conseguia me controlar, porque toca num elemento emocional sobre o qual a gente não tem controle. E a arte tem esse poder, ela corta esse caminho, que a filosofia não corta, que a literatura, só se for a literatura da arte, a literatura do jornal não corta caminho. Não tem essa capacidade. A literatura artística, sim. Você lê uma frase e começa a chorar. Claro, um romance. Um romance. Jair, outro dia eu chorei em sala de aula, mencionando um poema, um trecho de um poema do Carlos Drummond. Eu chorei. E eis que o poema elegia: e eis que assisto ao meu desmonte palmo a palmo, e já não me aflige me tornar planície, onde pisam servos e bois e militares a serviço da sombra. E uma criança que o tempo novo me anuncia e nega. Eu chorei, quase chorei aqui de novo. Claro. Porque é uma coisa, a criança, Jair, ela te anuncia o tempo novo, mas nega, você não tem mais, porque você já viu o seu desmonte palmo a palmo. Então, isso te tira do sério, entendeu? Porque pega em outro lugar. Agora, Kleber, estamos falando de arte, né? Isso. Com A maiúsculo. Com A maiúsculo. Não estamos falando de entretenimento. Não. Isso é importante, essa distinção. Não. Esse nome, nessa palavra com 4 letras, acaba entrando muita coisa que é a negação disso que você está nos apresentando. Sim. Veja, você trouxe Carlos Drummond de Andrade, Sim. Você trouxe Brahms, você trabalhou muito tempo com Martinho da Vila, com Paulinho da Viola, quer dizer, estamos falando de arte. Isso aí. Você regeu óperas, compôs óperas, isso. Estamos falando de arte. Perfeito. E não de entretenimento. Não, Jair, porque há o entretenimento que também te leva... E que faz parte também da vida. Te leva a construir repertório também, claro. Te leva a felicidade. Te leva à felicidade claro. também. É isso, tá certo? Sim. Há entretenimento de altíssima qualidade. Sim. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Assim como a arte de altíssima qualidade também. Então, está tudo mais certo ainda. Talvez mais certo ainda. Ninguém vai dizer, alguém vai negar, Jair? Bom, não sou eu que estou dizendo isso. O senhor Rafael Nadal disse isso outro dia. Disse, aspas para Rafael Nadal: o que nós fazemos é entretenimento. Para nós é profissão, ele disse isso brilhantemente. Para nós que jogamos é profissão. Para quem assiste, isso é entretenimento. Tem entretenimento mais nobre do que ver uma partida do Nadal? Nadal e Federer, um jogo, pelo amor de Deus, Serena Williams, é maravilhoso também. O problema é que muitas vezes parte do entretenimento, já com E menos maiúsculo do que esse do Nadal, entra na seara artística. Claro. E aí, em alguma medida, contamina essa água. Claro.
Porque Quer dizer, é possível dar risada, é possível passar o tempo de uma forma criativa, gostosa, é possível ter uma certa felicidade e entretenimento. Mas a arte nos propõe outras coisas. isto Nos leva em outras direções. é isso. Cobra mais coisas. E é capaz de ampliar É horizontes, isso. perspectivas, visões. É isso, Kleber. É isso, indubitavelmente. Cobra mais, mas dá mais. Agora, você estudou, você é um estudioso também do futebol, tem 3 livros sobre futebol. Pronto, tem entretenimento melhor do que uma E partida eu de ia te futebol. perguntar isso, quer dizer, a dimensão, mas há uma dimensão artística também no futebol, Muito, muitas Jair. vezes, né? Muito. E o futebol, na minha concepção, ele tem sido ele tem uma faceta que tem sido negligenciada muito, que é a dimensão de natureza cultural. Claro. Como este esporte, esse jogo, eu me recuso a olhar o futebol como esporte. Eu sei que está virando esporte, cada vez mais os scouts e as medições de estatísticas, e não sei o quê. Tá bem. Eu me recuso, eu tenho direito, na minha idade. Você traz uma outra palavra para ele, né? É isso. Ele é da atividade do lúdio, É do lúdico. do jogo. Ele é jogo. Tá, O futebol é do jogo. tá. Ele é algo aberto, né? Ele é algo aberto. Ele é algo aberto. Então, exatamente, Jair, há muitos esportes que não têm essa dimensão. Exatamente. No basquete, se o cidadão chutar 30 bolas de não sei o quê e fizer não sei o quê, deu lá o resultado, pá, ganhou. Certo? É mais perto do esporte. O futebol, você pode chutar 30 bolas no gol e tomar um gol de besteira e perder de 1-0. Quer dizer, não necessariamente o melhor Ganha será o pior. vencedor. O pior vence o melhor quantas vezes a sorte quiser. Claro. Quantas vezes a sorte quiser. Isso é tão fascinante que redunda, que explode, que se espraia para uma dimensão que é de natureza cultural. Porque claro que há uma cultura lá no basquete, que há uma cultura no voleibol, é claro que sim. Mas o que eu quero dizer é assim, Jair, não há nada que apaixone tanto o espectador de um entretenimento como a possibilidade de ele estar enganado. Claro. Portanto, um elemento aleatório, você diria. Absolutamente a sorte. E para puxar com um trabalho que você fez recentemente, algo um pouco arlequinal, a gente poderia dizer. Tem uma dimensão de Arlequim nessa história. Então, o Arlequino. Arlequino é uma provocação do Jair. Você é espectador, espectadora, espectadore, se ligue, porque está me catucando. Não, estou te elogiando. Né? Arlequino, Jair, é um filme muito premiado. Fomos premiados nos 5 continentes. É muita coisa. O filme rodou o mundo, esse filme seu. Rodou o mundo. Estamos agora falando de um filme do diretor Kleber Mazzarello, chamado Arlequino ou O Fim da Música. Isto. É um filme, Jair, que trata de uma situação importante, lá no âmbito musical e da linguagem, tá bom? Não é o fim da música que vai tocar no rádio amanhã. Claro. Essa vai continuar tocando e ela está mais perto daquilo que você chama de entretenimento do que de arte. De todo modo, quando a gente virou o século XIX para o século XX, muitas linguagens, como já dissemos hoje, sofreram um corte transversal em seus discursos. Nós não podemos negar a potência da pintura de Picasso. Aquilo foi um corte transversal. A pintura impressionista é extraordinária, maravilhosa, lindíssima, mas a do Picasso não tem quase nenhum elo discursivo com aquilo. E na música aconteceu isso também. E o nosso Picasso é o senhor Arnold Schoenberg. Schoenberg é um compositor que agora estaria fazendo 150 anos, esse é o ano do Sesc Centenário, e que quando a gente fez o filme, estava há 3 anos, de completarem os 100 anos do dodecafonismo, que é a grande criação musical do Arnold Schoenberg. Teórica e musical. O que é, Kleber, o dodecafonismo? Então, aqui é que é o negócio. Tá. O Schoenberg, ele veio depois de Mahler. E a vida ficou muito difícil depois de Mahler para nós compositores, acreditem. Porque Mahler veio depois de Brahms. A vida é difícil. Cada vez está ficando pior. A linguagem musical permitiu
a estruturação de discursos muito complexos até o final do século XX. Brahms morreu em 1897, finzinho do século. Mahler morreu em 1910. Então, se a gente arredondar essas datas, a virada do século... Do 19 para o 20. Do século XIX para o século XX, olha para a música e se depara com um fato muito alarmante. É possível que, contando apenas as 12 notas, que são os elementos que nós temos para trabalhar na música, é possível que os discursos tenham esgotado a linguagem. Notadamente a linguagem tonal, que é a linguagem que compôs a música de Bach, Mozart, Beethoven e Brahms. Parece bom, né? Caramba. Parece bom. Então, o Quarteto Fantástico. Esse Quarteto Fantástico, quer dizer, você tem, Jair, 1.100 peças de Bach, 670 peças de Mozart, 200 peças de Beethoven, 120 peças de Brahms. E a gente olha para aquilo e fala, é possível que com 12 notas a gente não tenha como expandir essa linguagem. Um expandiu a do outro, Mozart expandiu a de Bach, Beethoven a de Mozart, Brahms a de Beethoven, e a gente chegou no limite, porque só temos 12 elementos. Essa é a verdade. Então, com as três estruturas fundamentais da linguagem musical, quem nos ensinou foi Aristóteles. Lego iedosmeno, que ritmon, que harmonium, que melos. Foi ele que falou. A música é composta de ritmo, harmonia e melodia. Ora, se esses três elementos foram levados ao limite das possibilidades de quase matemáticas, de harmonização desses sons, estamos num momento em que a gente precisa questionar isso. Mas quem vai questionar isso? Não é? Precisa ser alguém que tenha a envergadura dessa gente. Não é? E então, em Viena, apareceu esse super compositor, super teórico musical, que é Arnold Schoenberg. Não por acaso em Viena, né? Porque todos são dali. Bach é da Alemanha, Mozart é de Viena, Beethoven é de Viena, Brahms é da Alemanha, tá tudo ali, né? Bom, aquilo tudo era a Prússia. Sim. Então tá tudo em cima do Vale do Ruhr, que é um negócio terrível. Irriga, né? Irriga. Ali tem humus. O ferro do Vale do... Como diria o Drummond, aquele ferro sobe, né? Haja humus. E aí, Jair, esse rapaz fez uma coisa fundamental. Arnold Schoenberg escreveu um tratado de contraponto, que é tudo o que se relaciona à melodia, como disse lá o Aristóteles. Você olha o tratado e quando termina fala, acho que no âmbito melódico não tem nada para fazer mais mesmo. Com essa linguagem não tem. Ele escreveu um tratado de harmonia, que é uma bíblia para todo músico, lançou em 1911, um ano depois da morte de Mahler. Perceba como isso tudo é construído quase propositalmente. E a gente lê o tratado e fala, tá bem, no âmbito da harmonia também não tem jeito, acabou. E então, teríamos acabado a música. A verdade é essa. A gente poderia fazer uma coisa boa, mas nunca fazer uma coisa nova. Claro. Que é diferente. Que é muito diferente. Claro. Uma coisa nova a gente não conseguiria com aqueles 12 elementos de linguagem. E Schoenberg viveu até 1951 e morreu. Antes disso, em 1924, ele falou, olha, eu vou propor uma nova linguagem. Ainda são 12 notas, mas é uma linguagem diferente, é uma linguagem nova. A gente vai pegar o tonalismo, vai pegar essa música maravilhosa, vai pôr numa cristaleira, fechar com um fecho de ouro e vai deixar aquilo ali. E eu vou inventar um treco novo, era o dodecafonismo, no qual é um sistema musical no qual a gente eliminou ele. E depois nós eliminamos uma espécie de hierarquia sonora. Que hierarquia sonora é essa? Vamos imaginar que a gente esteja cantando uma musiquinha aqui. Tralalala, tralalala, e eu termino assim, tchan, e não faça tchan. Se você não fizesse tchan, eu deixar você só no tchan, ninguém dorme. Há uma tensão sonora composta lá por uma porção de frequências, isso é fisicamente comprovável, e que está num acorde que tem um nome, está tudo identificado. E se a gente não fechar esse acorde, a gente não vê. Essa relação de tensão e relaxamento, voltamos a Platão,
frase de Platão, tudo na vida se estrutura sobre as tensões, sobre as relações entre tensão e relaxamento. Veja Platão. E aí ele falou, olha, eu vou quebrar essa hierarquia. O tchan é mais importante do que o tchan, porque sem o tchan você não tem o tchan, e eles estão em uma relação de dependência, e são 2 entre 12 sons, isso tudo vai por água abaixo. A partir de agora, todas as notas têm a mesma importância. Por quê? Porque eu sou obrigado a tocar a primeira nota e seguir numa série que toque as outras 11 sem voltar à primeira. Eu só posso voltar àquela primeira se eu cumprir essa série de 12 notas. Perfeito. É o dode vem do grego 12, cafonismo, dodeca 12, fonismo, som. Bom, falamos, tá bom, parece ser legal. Interessante. É interessante. Convidativo. Convidativo, é um desafio quase matemático, coisa linda. Vamos ver a primeira musiquinha. Quando você ouve a musiquinha, fala, mas que miséria. Eu não entendi nada. Tá horrível isso. Os sons não se coadunam, nada se concatena com nada. Que porcaria de som. Não é agradável. Não é agradável, definitivamente. E alguém dirá, não é agradável por quê? A famosa pergunta. Estamos debatendo isso desde há 100 anos. Agora completam-se 100 anos do dodecafonismo este ano. Dia 23 de fevereiro completou 100 anos. Ora, alguém vai dizer, porque nós construímos historicamente o ouvido do ser humano para que ele goste das relações tonais que tem aquela hierarquia posta. É uma construção histórica. Alguém dirá, tá bem, de fato são 17 anos de construção, 17 séculos de construção histórica, é tempo. Talvez. Schoenberg não tem dúvida. Ele diz que não tem nada de construção histórica. É a natureza. Uau! Aí você fala, a natureza, ele fala a natureza. Ó, a natureza te dá uma espécie de proximidade, de frequência sonora entre a nota X e a nota Y. Entre a nota X e a nota Z, a natureza não te dá, por isso você não gosta. A gente fala, bom, tá bom, eu não gosto porque a natureza não me dá mesmo. Ele fala, então vai gostar, daqui a pouco você gosta. Aí você fala, mas Schoenberg, ele fala, vai gostar. Problema, Jair, cumprimos 100 anos e a gente ainda não gosta. Estou dizendo a gente enquanto sociedade. Eu, Clever Mazeiro, adoro, e você também, que eu sei. A sociedade não gosta. Eu fiz uma pesquisa profunda entre 2017 e 2018. O repertório, Jair, das 4 maiores orquestras do mundo. Estamos falando do Concertgebouw de Amsterdã, a Filarmônica de Berlim, Viena e Londres. Peguei o repertório inteiro, tudo que eles tocaram ao longo daquela temporada, 17 e 18. Nem 2% era de música dodecafônica. Nem 2%. Claro. O Beethoven era o rei da cocada grega. O que mais tocou foi o Beethoven. O que nos leva a crer, se a Filarmônica de Berlim não toca, é porque não vão gostar. Porque senão eles tocam, imagina. Então, o ser humano não se adaptou, ou por natureza não gosta dessa nova linguagem. Por quê? Porque nenhuma invenção do ser humano levou 100 anos para pegar. Claro. O filme seu, então, entra nessa... Gente, eu tergiversei, desculpa. Não, mas imagina. Desculpa. Mas é então, aí é sempre muito bom ouvi-lo. Imagina, já. Então, e o filme entra nessa perspectiva. O filme entra para apontar uma saída. Porque a gente não pode aceitar essa história que acabou. Porque, aparentemente, qual é a dualidade, Jair? Se a música, tal como conhecíamos até o século XIX, acabou. A linguagem acabou. E a música que a partir do século XX nos foi apresentada não agrada, a música acabou. Sim. É o fim da música. E eu, depois de muita pesquisa, uma pesquisa que redundou no meu pós-doutorado em música, uma pesquisa ampla. Que você fez aonde, Cleber? Na Sorbonne. Em Paris, em né? Paris. Na Universidade de Sorbonne. Na Universidade da Sorbonne. E que é uma coisa imensa, desde o Rameau e é uma pesquisa imensa, trouxe a mim uma constatação. Se a música esgotou a linguagem, segundo Schoenberg, e ele está certo, melódica, e esgotou a linguagem harmônica,
Do ritmo, que é o terceiro elemento de Aristóteles, ele não falou. Então é possível que a saída, que a possibilidade do não fim esteja no ritmo. Nos caminhos rítmicos. No caminho rítmico. Tá. Então o que eu fiz? Eu peguei a linguagem harmônico-melódica do dodecafonismo e fiz uma marcha rancho, um samba, um jazz, uma salsa, ritmos populares do mundo todo. Mas cuja ênfase está exatamente no elemento, na célula rítmica, né? É isso. Os elementos rítmicos. Porque a música, samba, salsa, jazz, a música caribenha. porque a música popular, Jair, é o ritmo. Claro. Eu ia dizer uma coisa aqui deselegante, depois vocês cortam. Eu vou dizer aqui. Se vocês não quiserem cortar, não cortam. A música de natureza popular, melódico, harmonicamente, é muito pobre. Muito pobre. A verdade é essa. Perto dos grandes Claro. da linguagem, ela é uma linguagem pobre. No entanto, ritmicamente, é riquíssima. Claro. Poderosíssima. É a dimensão da música que faz o corpo se envolver. Sobretudo, né, Kleber, essa música, digamos que nos foi apresentada de uma maneira diaspórica, né? Exato. A música que veio da África. E que juntou aqui. É isso. Porque não é só uma música africana. Não. Ela é uma música que juntou nas Américas. Perfeito, Jair. Ela encontrou um caldo de cultura aqui que deu a cena norte-americana, a cena caribenha E brasileiro. e a cena, claro, brasileira. É isso. São muito distintas, Jair. Você pegou o gancho. É do outro filme aí, né? Daqui a pouco nós vamos falar de um outro filme. Tá bem. Que é isso, Jair, veja só. Primeiro, a miscigenação, a mescla é um negócio. Tá bem? Isso, não corta isso, não. A mescla é um negócio. Não cortem isso. Por quê, Jair? Pensa comigo, por que Atenas deu tão certo? É, claro. São carrefours culturais, né? São Jair, pontos de encontro. Jair, Né? não é possível Claro. que a gente não entenda Claro. que é preciso mesclar. Claro. Ao fazer essa mescla, Claro. a gente ganha uma riqueza brutal. E a riqueza rítmica, notadamente dessas manifestações, é a riqueza que mistura três influências, no mínimo, que é a influência do branco, que veio para cá, do europeu, do negro que os europeus trouxeram para cá, escravizados, na famosa chacina do Atlântico Negro, né? Aquela. Bom, sem comentário. E. Bom, podemos comentar depois, mas. E o índio que já estava aqui, que foi chacinado também. Claro. Muito bem. Quando isso se misturou, gerou uma coisa que não é a música africana. Não é a África, não é o povo originário, a cultura do povo originário, e não é a Europa. É uma coisa nova, que está no samba, na salsa, na marcha rancho, não sei o quê. Então, e vai lá na música popular. Porque isso não vai para a música erudita. A música erudita não prevê a célula rítmica tal como a música popular pensa. A música popular pensa a célula rítmica desde o ponto de vista da repetição. É tum, 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 15 compassos, 16 compassos. Que faz o corpo mexer. O corpo mexer. Quando a música erudita pensa o ritmo, ela pensa a duração de notas numa melodia cantada ou tocada. A música erudita, então, pensa o ritmo como um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo entre uma nota e outra. Sim, um metrônomo, né? Como se fosse um metrônomo, só que com as possibilidades de variação. Partindo do metrônomo, claro. Mas a nota X dura tanto, a nota Y dura tanto mais um pouco, tanto menos um pouco, sempre entidades de tempo divisíveis por 2. Por vezes por 3, mas sempre unidades de tempo divisíveis. A música de natureza africana não pensa a divisão, ela pensa a somatória. Olha que interessante. É um conceito diferente, absolutamente diferente. Cria uma linguagem mesmo. E é uma linguagem que distinta. É, inclusive, gestual e corporal. É o ponto em que o corpo entra em cena. Exatamente. Não podemos deixar de pensar que a música, num primeiro momento, pode ter sido ritualística, exatamente, mas certamente foi ritualística. Sim. Certo? Certo. Não há dúvida disso. Nenhuma. Então, o corpo está ali. Claro. Então, o corpo faz parte da música. E o corpo só balança se você tem uma célula que repete o ritmo, não que troca o ritmo. A música erudita pensa na não repetição, na variação do ritmo.
E a música de natureza popular pensa a repetição da célula rítmica, por isso que a gente balança. Tá aí o Arlequino. Por isso, tá aí o Arlequino. Tá aí o Arlequino. Eu fiz essas coisas complicadíssimas harmonicamente, complicadíssimas melodicamente, mas botei num sambinha, numa bossa nova, numa salsa. A gente levou isso para a Europa, porque também eu não queria fazer isso aqui no Brasil. Sim. Eu queria levar isso para a Europa para mostrar para a Europa, que na linguagem que nós chamamos de linguagem universal, que no fim das contas é a linguagem europeia, Claro. que a gente tinha uma coisinha para dizer a eles. Levamos numa excursão. Fizemos shows em Portugal, Espanha, Bélgica, e uma equipe de cinema foi conosco e filmou isso. Redundou no filme Arlequino e o Fim da Música. Que fica aqui o convite para que todos assistam. Está disponível na internet, eu acho. Kleber, para a gente baixar os trens de pouso, você resvala num assunto aqui, toca explicitamente, apresenta, quer dizer, eu queria que você trouxesse como um músico erudito, como um pesquisador de cultura brasileira, como um teórico da estética, colocasse em destaque essa coisa do samba, entendida não apenas como uma forma musical, mas uma expressão cultural que funciona muitas vezes como se fosse assim, um manifesto estético próprio. É isso. Né? E como uma espécie de código de comportamento, inclusive. Ai, gente. O samba tem suas regras, né? Ele tem. Fizemos um filme, um pouquinho antes do filme Arlequino, o nosso filme anterior foi um filme sobre samba de roda. O samba de roda talvez seja essa expressão mais próxima desse momento da vinda dos escravos para cá. Hoje patrimônio cultural, né? Da Unesco. E do IFAM. Brasileiro, né? E da Unesco. E da Unesco. Portanto, levado a patrimônio cultural e material da humanidade. Sim. Quer dizer, uma coisa de grande porte, que evidentemente o brasileiro pouco conhece. Uma pena. Naturalmente, parece que é uma decorrência, né? Bom, Jair, fomos lá então, porque é possível. A primeira leva de negros trazidos para o Brasil foi, segundo todos os dados, de 1539. Mas veio da Guiné. A Guiné é mais no norte lá e veio, não vieram muitos, pararam em Pernambuco. Os portugueses estavam treinando ainda. Quando eles ficaram craques, eles passaram craques na chacina, no genocídio, eles entenderam que era mais curto o caminho da Angola para o Brasil. E aí, durante 200 anos, eles trouxeram negros de Angola e Moçambique, que estão na mesma faixa austral da África. Esses negros trazidos para o Brasil e mesclados, miscigenados com os índios que aqui estavam e com os brancos que os trouxeram, geraram muito provavelmente como primeira grande manifestação genuína o samba de roda. Da Bahia. A rigor do recôncavo baiano. Recôncavo baiano. Porque o navio aportava em Salvador. No entanto, as culturas de cana-de-açúcar estavam mais para o interior. E ali tem um rio enorme, que corta, que se chama Rio Paraguaçu, e que é um rio grande. Navios de grande calado passavam pelo rio. Então, aparentemente, é por ali que eles iam até as plantações de cana-de-açúcar, os engenhos. E ali ficavam os negros, os brancos já estavam ali e os índios já estavam desde sempre. Muito bem. Ali se deu a aparente... Amanhã alguém pode me contradizer e está tudo certo. Mas até hoje o que sabemos é isso. Se deu essa primeira cultura genuinamente brasileira, musical brasileira. Não africana, não indígena e não brasileira, que é o samba de roda. O samba de roda, Jair, está lá no Recôncavo hoje. Nós fomos lá em 2018, acho que foi, e fizemos o filme lá com aquelas pessoas, Jair. E a gente encontrou gente, rapaz, que puxa vida, que era uma coisa, é um negócio extraordinário e de uma riqueza rítmica, musical, da linguagem. Sim. Não é só cultural, não. É da linguagem musical específica brutal. O menino tocava ali para eu ver, e eu falava, pera que eu vou anotar, eu tentava anotar, uma loucura. Aí eu tocava para ver se estava certo, uma loucura. E uma grafia dificílima.
E toda pautada nesse conceito da somatória. Porque os tambores têm uma linguagem, né? Total. Eles não são iguais. Eles falam coisas diferentes, né? Isso. Os toques são diferentes, Isso. né? Se é com os dedos, se é com a palma, se desliza, se volta. Ele em si mesmo, quer dizer, os tambores são uma linguagem, né? Eles não são iguais. Não são iguais. Eles são muito diferentes. Muito diferentes. Agora, isso é uma potência brasileira, né, Kleber? O Brasil, Jair, se tem uma coisa que o Jair faz, o que o Brasil faz bem é isso. É música popular, é samba. É samba, não é música popular nada. Não é música popular. Registra aí, por favor, não corte isso. Não é música popular. Nós precisamos deixar de dourar a pílula. A música popular no Brasil hoje é uma porcaria. É uma miséria no âmbito específico da linguagem. Mas o samba... Mas o samba, rapaz, o samba é o negócio. E tudo que ele gerou, né, Kleber? Já esse primeiro samba ficou lá na Bahia durante 200 anos. E depois veio para o Rio de Janeiro. Claro. Quando veio para o Rio de Janeiro, veio para a capital. E vindo para a capital, encontrou aqui todo um ambiente propício, incluindo o rádio, que trouxe o samba até nós. Quando o samba chegou a nós, Jair, ele já chegou diferente também. É outro samba. No entanto, ele trouxe consigo uma raiz que ele não perdeu. Isso é que é fundamental. O samba de roda hoje, tocado lá no Recôncavo, ele é muito perto do samba de roda tocado no século XVI, XVII. E isso nos mantém vivos, nos mantém conectados conosco mesmo. Conosco mesmos. Se a gente não se conecta por este caminho, nós vamos pensar que somos uma coisa que não somos. E, na verdade, somos isso. Nós somos isso, o Herdeiros samba. disso. Herdeiros do samba e do futebol. Herdeiros dessa mistura do branco europeu com o índio que aqui estava e com o negro, sobretudo com o negro africano, que trouxe uma riqueza brutal e não foi exterminado. Sim. Como o índio quase foi. Cuja riqueza se expressa nessas manifestações. Se expressa, sobretudo na manifestação do samba. Que bacana. Quando a gente canta o samba, o Brasil canta. O ser brasileiro canta. Essa é a verdade. Kleber, muito obrigado. Prazer recebê-lo. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Muito bom. Estamos juntos, irmão. Isso aqui é forever. Isso é para sempre.